Olá, pessoal. Vamos à resolução do exercício 1 da lição 4 da semana de potencial elétrico. O enunciado do problema diz o seguinte: um dipolo elétrico consiste em duas cargas iguais e opostas, separadas por uma distância 2a, conforme mostrado na figura. O dipolo está ao longo do eixo x e está centrado na origem. Calcule. Letra A. O potencial elétrico em um ponto qualquer P ao longo do eixo x. Letra B. O campo elétrico em um ponto no eixo x muito distante da origem. Bom, vamos à solução então. Como calculamos o potencial devido a várias partículas? O potencial, então, ele é igual a constante de Coulomb vezes o somatório da contribuição de todas as cargas, que é dado pela carga QI, dividido pela distância RI de cada partícula até o ponto de interesse. Para nosso caso, que temos essas duas cargas mais Q e menos Q, a gente fica então com a constante de Coulomb vezes a carga Q dividido por x menos A. Por quê? A gente está tratando desta distância aqui. Então a gente tem essa distância x menos esse A, então a gente fica com x menos A. Ok? Então x menos A. E para outra partícula, então, tem carga menos Q, isso dividido por x mais A. Porque a gente trata, então, desta distância aqui. Então, que a gente tem esse x e tem mais um A. Então, isso aqui é igual a x mais A. Seguindo. Então, agora a gente tem que fazer operações algébricas com esses valores que a gente tem aqui. Então, a gente fica com Q vezes x mais A. Isso menos Q vezes x menos A dividido por x menos A, x mais A. Ótimo. Então, agora fazemos as distributivas aqui. Vamos fazer na próxima linha. V igual a KE, que é QX, mais QA, menos QX, menos com menos dá mais QA. Isso tudo dividido por, então, x com x é x ao quadrado, x com A dá mais AX, menos A vezes x. Isso então dá menos AX. E A menos A com mais A dá menos A ao quadrado. Aqui já podemos notar vários cortes. Então, este corta com este, e esse QX corta com este aqui. Então, ficamos com o nosso KE aqui em cima, mas aqui a gente tem QA mais QA, que é 2QA, então ficamos com duas vezes KE, QA, dividido por x ao quadrado menos A ao quadrado. E esse é o valor do nosso potencial, então, para um ponto P ao longo do eixo X, causado por um dipolo de duas partículas, uma de carga positiva e uma de carga negativa. Agora vamos para a letra B, então. Então, vamos colocar o nosso índice de letra A aqui e vamos começar a letra B aqui. A letra B, ele quer saber o campo elétrico nesse ponto muito distante do dipolo, ou seja, ele quer saber o campo elétrico quando x é muito maior que A. O que acontece quando x é muito maior que A é que o nosso potencial V ele vai se tornar duas vezes a constante de Coulomb vezes Q vezes A dividido por x ao quadrado. Porque se esse A é muito pequeno em relação ao x, se eu somar o A ao quadrado, diminuir o A ao quadrado nesse caso, somar seria o mesmo raciocínio, não vai fazer diferença nenhuma no número. Então a gente pode simplesmente ignorar este A.
Então, calculamos o campo como? A gente já tem o nosso potencial. Então, calculamos o campo com menos a derivada do potencial em relação à direção x, que é a direção que a gente está preocupado aqui. Então, isso vai nos dar... Então, isso é basicamente menos dx, a derivada deste potencial aproximado que a gente tem aqui, que é 2kE QA dividido por x ao quadrado. Então, isso tudo é constante, sai da derivada, a gente acaba derivando só 1 sobre x ao quadrado, que é x na menos 2. E a derivada de x na menos 2, a gente vai ter 2 vezes x na menos 3. Menos 2 vezes x na menos 3. Então, o menos que sai dessa derivada, ele já cancela com esse menos daqui. E o 2, então, que sai da derivada, multiplica esse outro 2 e fica com 4. Agora estamos com 4 positivo ao invés do 2 negativo que a gente tinha antes. Então, 4kE QA dividido por x ao cubo. Esse, então, é o campo elétrico para um ponto qual x seja muito maior que A. Esse foi o exercício da lição 4. Muito obrigado pela atenção e até o próximo exercício.